Olá, Sagitário! Vamos lá para a sua previsão ou as tendências aí para o mês de abril. Bora lá? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Letícia do canal Tarô em Dupla, tá bom? Vim aqui trazer as previsões, né, as tendências aí para abril para o signo de Sagitário, tá bom, gente? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho, né, para você receber aí as notificações para quando a gente colocar um vídeo novo no canal, tá bom? E não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui no vídeo, ok? Vamos lá então, sejam todos muito bem-vindos, os novos e aqueles que já são inscritos, tá bom? Bora lá então, vamos lá ver o que o tarô traz para Sagitário neste mês de abril. Vamos lá, vamos ver como é que Sagitário abre esse mês, tá bom? Como é que inicia, né? Vamos lá então. Vamos fazer um leque para ver. Uma carta para Sagitário. Opa, pendurado. O que mais para Sagitário, por favor? 5 de copas. O que mais, por favor, para pendurado? Para Sagitário. O mago, olha só, muito bom. Vamos ver o que temos no fundo do deck. Rainha de espadas no fundo do deck. Bom, Sagitário, vamos lá. Como é que Sagitário abre, né, o mês? Como estão aí as coisas? Porque como a gente está falando aqui de um início de mês, né? Ou seja, energia de abertura de mês, pode ser que Sagitário já esteja nessa energia, né? Ou possa vir a sentir mesmo bem aí a partir do início do mês, tá? Primeira semana por ali. Bom, quando a gente fala de um pendurado, né? Com um 5 de copas, a gente vê aqui alguns sagitarianos, algumas sagitarianas, assim, muito literalmente mergulhados, né, em alguma mágoa, em algum tipo de arrependimento, talvez, né, por questões aí do passado, ou porque sentiram-se em... Como é que eu... Sabe assim, quando a pessoa faz um super esforço por algo, se dedica muito para algo e talvez não tenha se sentido valorizado o suficiente, ou seja, eu faço uma espécie de sacrifício, eu me sacrifico por isso, mas agora parece assim que eu não tive o reconhecimento que eu gostaria de ter, tá? Aqui a gente tem uma parcela, né, de sagitarianos que eu penso que estão muito nesta vibe, nesta energia, tá? Mas também temos aqui pessoas com conflitos, né? Conflitos principalmente emocionais, tá? É aquela coisa do muitas vezes estar olhando o copo vazio ao invés do copo cheio, tá? É aquela coisa do estar sempre querendo que a coisa fosse como já foi um dia, mais ou menos isso, tá? Ou seja, não estou satisfeito e me sinto numa posição muito de estagnação, tá? Interessante porque vem algumas coisas assim, né? São 3 situações, né? Uma que são aqueles que talvez tenham aí se sentido muito, ou seja, me doei muito e agora não tenho esse reconhecimento, né? Ou seja, fiz mais do que eu, inclusive, talvez devesse fazer, e aí por isso essa sensação de sacrifício, né? Que o pendurado traz muito isso pra gente, né? E não tive o reconhecimento e agora é como se caísse assim naquela mágoa, naquele rancor muitas vezes, né? Naquela insatisfação muito emocional, né? Aí a gente tem mais uma galera aqui que possivelmente tá também aí num descontentamento, né? Por algo que talvez não tenha dado certo, ou fica muito querendo que as coisas fossem como já foram um dia, tá? Ou seja, eu gostaria que fosse assim,
como foi há um tempo atrás. E mesmo depois, quando não funcionou mais, quando não foi mais legal, quando não deu mais certo, bom, agora eu entro nesse conflito porque eu fico ligado a isso. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Mas é tipo isso, né? Ou seja, eu fico ali mergulhado, literalmente, em questões do passado que são conflituosas, né? Ou que foram conflituosas e que agora eu fico me apegando a isso, tá? É aquela coisa da gente ficar naquele sentimento. E aqui não é um sentimento legal, tá? E aqui a gente também pode ter aí uma parcela de sagitarianos e sagitarianas que estão se sentindo estagnados, né? Ou seja, eu sinto assim que eu tô num momento de pura estagnação, tá? Ou seja, eu não estou conseguindo fazer nada agora, não consigo ter uma ação. E isso não tá trazendo um sentimento bom, tá? É aquela coisa do eu queria poder estar fazendo mais. E aí, quando a gente vem para esse mago aqui, ó, nessa representação lindíssima desse tarô, é justamente assim, ó, o tarô dizendo, olha, neste momento é justamente o momento de você se organizar, principalmente emocionalmente, tá? Então, bora lá se organizar, colocar aí as ideias em dia. Sabe quando a gente organiza a cabeça e a gente organiza o nosso sentir também, tá? Então, se organiza, estabelece o que são as prioridades, porque logo, logo você sai dessa estagnação ou dessa sensação de estagnação e você já pode começar a agir, tá? E aí é preciso que você tenha muito bem estabelecido o que você tem que fazer, para que você consiga ter as ações necessárias, tá? Para que você consiga resolver aquilo que é necessário resolver. Então eu penso assim que é um princípio, é como se Sagitário começasse o mês nessa situação, parece que se sentindo meio atado, meio em conflito mesmo, né? Sabe quando dá aquele negócio assim do tipo, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, né? E aí fica com aquele sentimento de estagnação, de imobilidade, tá? E realmente pode até começar o mês assim, mas logo, logo já vai conseguir agir. Então, assim, ó, nesse momento em que vocês sentem que não conseguem ter uma ação, se organizem. Prioriza, vê o que é prioridade, vê o que precisa ser resolvido primeiro, tá? Eu penso assim que são diversas coisas, são muitas coisas que Sagitário está pensando e está sentindo nesse momento. Então é preciso sim fazer uma pausa, sabe? Mas aqui o tarô traz pra gente uma pausa muito curta, porque logo vai vir aí a total condição de agir. O tarô traz pra gente, olha, Sagitário, você tem tudo que você terá tudo que você vai precisar, você só precisa se organizar. Entendeu? Ou seja, eu estabeleço as minhas prioridades. Aqui eu penso que há uma confusão, sabe? Por isso, mais esse sentimento de estagnação. Então, eu comecei, né, a leitura falando de 2 grupos, possivelmente, mas eu acho que o que está muito mais forte aqui é esse terceiro grupo, né? Que está se sentindo mesmo num momento atual estagnado e que isso está causando um desconforto, né? E olhando, sim, muito para aquilo que não está legal, para aquilo que não está conseguindo fazer, mas deixando talvez de ver os seus potenciais e talvez deixando de ver o que é prioridade no momento, tá? Vamos ver aqui possíveis desafios e possíveis questões positivas, aí, energias positivas para Sagitário nesse mês de abril. Ah, e olha só, a rainha, né, de espadas aqui no fundo do deck, falando justamente, ó, para ver o que é prioridade. Aqui a gente tem a gente tem o agir com compaixão, o trabalhar também essa questão
Aqui a gente tem uma organização emocional muito positiva nessa rainha, né? Porque ela é tanto razão quanto emoção, então a gente tem um equilíbrio aqui, tá? Então é justamente isso, priorizar o que é preciso ser resolvido, o que é preciso ser feito, tá? Vamos ver aqui agora então possíveis desafios e possíveis tendências aí favoráveis para Sagitário mês de abril. Vamos lá. Vamos fazer o leque. Por favor, tarô, um possível desafio aí para Sagitário. Olha só a carta do mundo. Olha que representação linda, gente. E agora, o que a gente tem aqui de tendências positivas, energias favoráveis? Uau, Rainha de Paus. Olha só. Não, muito interessante, né? E no fundo do deck, o 3 de Paus. Então, o que eu vejo aqui, né? A gente tem um desafio para Sagitário, aonde vem a carta do mundo pra gente, né? E a carta do mundo, ela é uma carta bem positiva, né? Dentro do tarô. Obviamente que ela tem as questões negativas dela, né? Como todas as cartas, mas ela é uma carta de uma tonalidade, de uma tonicidade muito positiva. Então, o que eu vejo aqui? Né? Eu já vou meio que trazer aqui o desafio com a tendência positiva, né? Junto com a rainha aqui. Então, a gente tem desafio e o que há de positivo aqui, né? Eu vejo assim, ó, Sagitário. Eu vejo aqui Sagitário meio que tendo que se encaixar, tá? Em alguma questão, em alguma situação, em algum ambiente, talvez. Para que consiga se organizar e resolver aquilo que precisa ser resolvido, ou seja, ter as ações necessárias, tá? A gente já trazendo aqui, né, a continuidade da leitura inicial que saiu ali para Sagitário. Então, sai daquela estagnação, né, ou daquele sentimento de estagnação, se organiza, estabelece as prioridades, né, e meio que vai encaixando as coisas. É um princípio de, poxa vida, como é que eu vou fazer essas coisas aqui fecharem? Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Tá? E tem uma tendência muito grande a tudo funcionar, a tudo dar certo, tá? Como eu disse, a carta do mundo é uma carta que ela traz pra gente uma tonicidade muito positiva. Então, tudo bem, aqui ela é um desafio, mas a tendência a dar tudo certo é muito grande. A tendência a fazer com que as coisas funcionem é muito grande, né? Principalmente quando a gente tem a energia da Rainha de Paus, aonde a gente tem muita ação aqui. Aqui a gente, literalmente, né, a gente tem Mago e tem Rainha de Paus, ó. Uma carta embaixo da outra, a Rainha aqui abaixo do Mago, né? Então, numa posição também muito favorável. Então, eu tomo as providências, eu faço o que é preciso fazer, né? E dou aqui uma bela de uma organizada de novo no meu emocional mesmo. Porque essa rainha também traz pra gente aqui, né, um tantinho ali de elemento água. Ela é elemento fogo, mas ela também tem elemento água. Então, temos uma ação na medida. Ou seja, eu vou de acordo com o meu sentir, inclusive, né? E faço as coisas encaixarem. Num primeiro momento, eu até acho que não vai encaixar. Daqui a pouco não vou conseguir me organizar para isso, ou não vou conseguir fazer com que as coisas girem da forma que tem que girar, andem no ritmo que tem que andar. Mas não, aqui eu vejo que Sagitário faz com que as coisas entrem no ritmo. Tá? Pode ser, Sagitário, que seja mais ali pro final do mês, tá? Depois da metade do mês, eu creio, tá bom? Que aí as coisas começam a
a fluir melhor, talvez, tá? Mas nesse período, até ali pelo dia 20, 21, talvez, é quando o Sagitário se organiza, é quando o Sagitário estabelece as suas prioridades, tá? E o 3 de paus aqui falando pra gente de uma expansão, falando pra gente de um ir além do que Sagitário pensa que pode ir, né? Então bora lá, bora se organizar, bora estabelecer as prioridades, né? Bora fazer com que as coisas encaixem como elas têm que encaixar. Não ficar com aquele sentimento de que tá fora do caminho, ou de que tá fora do contexto, ou de que isso aqui não me pertence. Eu acho que aqui tem um pouco disso também, sabe? Quando a gente olha essa dupla aqui, né, 5 de copas e a carta do mundo abaixo, é como se Sagitário às vezes se sentisse assim, meu Deus do céu, será que eu tô no caminho? Sabe quando a gente se sente meio perdido, acha que vai fazer uma coisa e não dá certo, mas são coisas assim que não saem muitas, não tem ação aqui. Aqui é o pensar e o sentir. Entende? Ou seja, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô no caminho certo? Tá? Eu vejo aqui que tem uma pequena confusão. É como se estivesse deslocado. Sabe? Ai, que mundo é esse, né? Tá? Vamos ver como é que desenrola aqui. Como é que desenlinha, como diz o outro, esse mês aí para Sagitário. A gente vê aqui que, a princípio, até agora, a gente tem ali, até depois da metade do meio do mês, né? Para as coisas, eu penso que começarem a clarear mais, né? A ter mais ação, entende? Enquanto isso, Sagitário, é bolar estratégia, é ver o que é prioridade, literalmente, ver o que é prioridade, tá? É muito importante isso, para que vocês consigam ir além, para que vocês consigam fazer tudo o que vocês desejam fazer e sair dessa sensação aí de estagnação, tá? Vamos ver aqui então, por favor, uma carta para Sagitário. Olha só, 3 de espadas. O que mais para Sagitário, por favor? 7 de paus. O que mais, por favor, para Sagitário? Cavaleiro de paus. Quanta carta de fogo! Fundo do deck, um as de copas, ó. Bom, o que nós temos aqui para Sagitário? Bom, a gente tem, literalmente, lá em cima a gente abriu com 5 de copas, né, numa posição mais desafiadora. Aqui a gente abre com 3 de espadas, aonde a gente ainda percebe que Sagitário ainda tem algumas dificuldades, muitas vezes, de resolver o que vai fazer, né. Aqui talvez por um receio de tomar alguma decisão errada, tá? É preciso aqui, Sagitário, que você... como é que eu vou explicar isso aqui? Olha só, aqui a gente tem, nesse arcano aqui, um 7 de paus, tá? Quando eu vejo esse 3 de espadas com esse 7 de paus, eu tenho a sensação aqui, o que me vem muito, é Sagitário com receio, muitas vezes, de tomar, sim, uma decisão equivocada. Isso meio que dá uma baixada nas barreiras energéticas, tá? Principalmente nas proteções energéticas. E aí é como se o Sagitário ficasse um tanto vulnerável para ficar cada vez mais em dúvida, né? Por que isso? Porque acaba assim ficando vulnerável energeticamente falando, tá? Então é como se as vibrações, a vibração energética baixasse. E aí fica com essa, sempre naquela resistência, né, de tomar alguma decisão, tá? Muitas vezes não se coloca também, como é que eu vou dizer, disponível para o seu próprio sentir, para o seu próprio, para aquilo que quer de fato,
Entende? Ou seja, o que que é valoroso para mim, o que que eu quero fazer? O que de fato eu quero? O que é que eu quero fazer aqui, né? Então acaba muitas vezes não dando ouvidos a isso, né? Não dando atenção a isso. Então não se disponibiliza, né, como a gente diz, para fazer aquilo que de fato quer fazer. Por fim, acaba muitas vezes permitindo que outros tomem algum tipo de decisão, que outros tomem a frente, né? E isso meio que fere um pouco os seus princípios, talvez, né? Ou aquilo que realmente ele gostaria de fazer. Tá? Então aqui tem que cuidar para não se colocar muitas vezes em posições desfavoráveis por conta de uma falta de posicionamento, tá? E o que que acontece? Como eu falei antes, também temos aqui essa questão da baixa energética, tá? Ou seja, eu baixo aqui as minhas barreiras energéticas e acabo aí captando, recebendo, né, energias mais densas, mais negativas, o que cada vez dificulta mais aí a tomada de decisão, a segurança muitas vezes, né? Aqui a gente pode ter uma insegurança, tá? Quando a gente vai para questões assim mais positivas nesse jogo, a gente tem justamente aqui mais uma carta de fogo, ó, um cavaleiro de paus, né? Então é como se ao mesmo tempo que Sagitário tem todo esse receio e muitas vezes não tá aqui como é que eu vou dizer? Não tá tendo muitas vezes não tá tendo, entre aspas, tá? Coragem para tomar alguma decisão ou tá permitindo que alguém tome as decisões por ele, né? Ou por ela. Aqui a gente tem justamente aquela coisa do, poxa vida, agora eu vou em busca daquilo que eu quero. Então eu decido o que eu quero e eu vou buscar, tá? Mas me parece aqui que primeiro o Sagitário tem que sofrer um pouquinho no sentido de ficar insatisfeito, ficar desgostoso, desgostosa com as questões, tá? Se sentir muitas vezes assim atacado, tá? É bem interessante isso porque a gente tem uma atitude depois de uma situação chata, de uma situação xarope, depois de um sentimento de ter sido literalmente atacado, sabe? Ou seja, tive aqui, agora para mim foi a gota d'água, sabe? E por quê? Porque não se posicionou antes, porque não se decidiu antes, porque literalmente deixou que acontecesse, tá? Depois disso, toma coragem e vai em busca daquilo que de fato quer, daquilo que de fato quer buscar, tá? Olha só, né? Então, começa aí, tem uma questão desafiadora, tem uma questão importante a ser vista, tem muitas questões positivas para se fazer, mas primeiro parece que, e aí a gente vem de novo naquela questão, né? De início de mês, que fica assim confuso, que fica que não decide, né? E aí depois parece que deslancha, tá? Então por isso eu continuo dizendo, ó, me parece que aqui as coisas começam mesmo a fluir depois do dia 20 e 21 mesmo, tá? E o As de Copas no fundo do deck, falando pra gente de novos inícios, de coisas que daí começam sim a agradar. E olha que interessante, a próxima carta é o 2 de Copas, ó. Também no fundo do deck. Então a gente tem sim aqui decisões sendo tomadas, Sagitário indo em busca de algo, ou indo em busca daquilo que quer, né? E então voltando a sentir aquela coisa boa, voltando a ter paz, digamos assim, principalmente no campo emocional, né? Pode estar aqui sim encontrando uma grande parceria, tá? Seja ela de trabalho, seja de amor, seja amizade, né? A gente não tá aqui fazendo uma leitura específica para uma área da vida, né? Então você vai sim encaixar para o seu momento, né? Então a gente tem sim aqui uma previsão, digamos assim, boa, né? Mas o início do mês é desafiador,
Vamos pegar aqui um conselho agora para Sagitário. Um conselho para Sagitário, por favor. Conselho para Sagitário, por favor. Olha só, Pagem de Espadas, ó. Aqui a gente tem como conselho, Sagitário, o novos inícios, tá? O tirar literalmente as coisas da ideia, né? E colocar em prática. Ou seja, eu vou sim estruturar o que eu quero, mas eu preciso ter ação. E olha a coisa linda, né? 9 de copas no fundo do deck, né? Trazendo sim um sentimento muito bom, muito positivo, tá? A maturidade, inclusive, né? O quanto de maturidade Sagitário não conquistou aqui neste mês, com alguns desafios, né? E até mesmo com coisas do passado, que hoje talvez venham à tona para Sagitário. Né, o que aprendi com aquilo, né? Lembra lá do início da leitura. Então aqui é justamente ter mais leveza, muitas vezes não ter medo de errar, né? Ou seja, eu vou começar, mas se eu errar tá tudo bem, eu começo de novo. Às vezes aqui é importante buscar mais informação, buscar mais conhecimento, buscar se comunicar mais. Muitas vezes falta comunicação para que as coisas funcionem. E olha só, quando a gente tem aqui um 3 de espadas, onde fala de muitas vezes sim uma comunicação falha, muitas vezes sim a pessoa não expressar a vontade dela e alguém vir e meter o bedelho e decidir pela pessoa. E isso causar um sentimento de invasão, um sentimento de poxa vida, por que eu deixei que isso fosse resolvido desta forma? Porque não tive atitude, né? Porque não falei, porque não expressei a minha vontade. Então aqui a gente tem essa comunicação muito clara. Muito clara. E tipo assim, sem medo, sabe? Tudo bem, eu não preciso ser, como é que eu vou dizer? Eu não preciso ser rude, tá? Mas eu preciso ser muito claro e muito direto. Aqui a gente tem o ser direto e reto, sem muito filtro, né? Sem agressividade, mas sem muito filtro. Sabe aquela história do óbvio também precisa ser dito? Aqui a gente tem justamente isso como conselho. O óbvio também precisa ser dito, tá? Então aqui, às vezes é um diálogo que precisa ser principiado, ou seja, eu preciso iniciar um diálogo para que as coisas fluam, para que eu consiga tomar as minhas ações, para que eu consiga fazer o que eu quero fazer e não me sinta estagnado ou não me sinta atacado muitas vezes. Tá? Então, isso é o que tem de conselho. Vamos ver o que nós temos aqui de mensagem do Oráculo Terapêutico dos Acordos Espirituais. Esse oráculo é muito bacana, traz umas mensagens bem profundas, Sagitário. Vamos ver aqui. Nossa, são muitas cartas esse oráculo. Quase não consigo abrir o leque. Olha só. Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Sagitário. Deixa eu ver se fica melhor assim. Pronto. Não foca. Isso aqui para mim nada mais é do que este jogo aqui. Aonde Sagitário aqui talvez, né, permita, onde Sagitário talvez tenha sim cedido o seu poder para alguém, né, o seu poder pessoal, mas aqui retoma, tem tudo para retomar. E aí o oráculo veio com uma mensagem muito incrível, né, aqui também quando a gente tem essa rainha, a gente também fala aqui, né, de sim, de uma retomada.
de poder pessoal, porque aqui a gente tem a rainha de paus, né? Ou seja, é o elemento água e o elemento fogo. E aqui ela está em total equilíbrio. Então é você sabendo o que quer, você tomando as decisões, você tendo as ações necessárias. Tá bom? É isso aí, Sagitário. Pois deixa aqui nos comentários se essa leitura contribuiu com você. Não esquece de deixar o seu like, tá bom? E eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o meu Instagram e o Instagram da Thaís, tá bom? Que é minha parceira aqui no Tarô em Dupla, caso alguém queira, né, ir lá conhecer o nosso trabalho no Instagram e queira marcar uma consulta particular. É o @leticia.tarote e o @thaistriade, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus.